que a paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deixem um like e inscrevam-se no canal, ative os sininhos para novas notificações. O tema de hoje será sobre a parábola dos dois filhos, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. A parábola dos dois filhos é uma parábola de Jesus registrada exclusivamente no Evangelho de Mateus. Embora seja uma das parábolas mais curtas, ela possui um ensino primordial para os cristãos ao demonstrar a diferença entre um pecador arrependido e um mero hipócrita. Mateus 21, versículo 28 e a 32. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E ele, respondendo, disse: Eu vou, senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhes eles: O primeiro. Disse-lhes então Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Vamos entender agora o contexto. Para falarmos sobre o significado desta parábola, primeiro precisamos entender o que acontece antes da narrativa de Jesus. Ainda no capítulo 21, alguns eventos importantes são descritos, desde a entrada triunfal até a purificação do templo. Neste contexto, podemos notar no versículo 23 os principais sacerdotes e os anciãos do povo, ou membros do sinédrio, desafiando a autoridade de Jesus. Claro que com tudo o que havia acontecido anteriormente, principalmente em relação à expulsão dos vendilhões do templo, os líderes judeus não estavam nada satisfeitos. Por isso eles foram interrogar o Senhor Jesus, perguntando com que autoridade ele tinha feito aquilo. O objetivo deles era buscar uma maneira de comprometer o Senhor, mas, com muita sabedoria, Jesus disse que também faria uma pergunta a eles. Caso ele respondesse a tal pergunta, então Jesus também responderia o que lhe fora perguntado. A pergunta de Jesus foi a seguinte: se o batismo de João era do céu ou dos homens? Esta pergunta foi terrível para aqueles homens. Eles ficaram sem saída e pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que vocês não creem? E se dissermos dos homens, eles temem um povo porque todos consideram João como profeta. Então recorreram a uma resposta evasiva para tentar sair da situação difícil que Jesus os havia colocado. Tal resposta demonstrou falta de interesse e a ausência de compromisso dos líderes religiosos pela verdade. Então, diante daquela situação, Jesus sabiamente condenou o comportamento hipócrita deles. Sua repreensão veio através da narrativa da parábola dos 2 filhos. O significado da parábola dos 2 filhos fica bastante claro quando se percebe que os 2 filhos e seus comportamentos representam 2 grupos de pessoas. O primeiro, que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha, representa os publicanos e as prostitutas. Essas eram pessoas excluídas e consideradas indignas perante a sociedade judaica naquela época. Embora inicialmente recusassem os mandamentos de Deus com os seus modos de vida, por fim ela se arrependiu e passavam a fazer a vontade do Altíssimo. Por outro lado, aqueles líderes religiosos judeus agiam como o segundo filho. Aparentemente concordavam em seguir a palavra de Deus, contudo, o resultado real era apenas a desobediência. No versículo 31, Jesus deixa isso bem claro ao dizer que aqueles desprezados pecadores estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que insistiam em manter uma imagem aparentemente irrepreensível, mas fatalmente corrompida. Esses últimos diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo de fato. Seu falso sim nada mais era do que um verdadeiro não, revelando alto grau de hipocrisia. Isaías 29:13. Porque o Senhor disse:
Pois eis que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Jesus cita essa passagem de Isaías em uma discussão junto aos escribas e fariseus. Em Mateus 15, versículos 7 e 8, Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por fim, com relação ao não espontâneo dos pecadores rejeitados, vemos que era o prenúncio de um sim sincero, fruto do arrependimento. A parábola dos 2 filhos traz advertências que são importantíssimas para nós. Vamos destacar 3 delas. Primeira, não existe vida com Deus sem arrependimento. Jesus nos mostra como é fundamental o verdadeiro arrependimento que transforma o ser. O arrependimento é muito mais importante do que qualquer aparência de santidade ou piedade, bem como muito mais relevante do que a intelectualidade, religiosidade ou qualquer outra intenção. O arrependimento é o ponto principal do fazer a vontade de Deus. Ele possibilita uma vida regenerada que antes possuía a convicção do não, mas, mediante um novo nascimento do Espírito de Deus, por intermédio de Cristo, agora faz a vontade do Pai. O verdadeiro arrependimento é o reflexo do Espírito Santo em nossas vidas, o único que pode nos convencer dos erros do nosso não. 2. Todos os homens são pecadores. Quando Jesus usou como exemplo 2 classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da época e os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade, ele demonstrou que todos estão igualmente corrompidos pelo pecado e dependem da remissão pelo sangue do Cordeiro, que é o poderoso para resgatar o pior dentre os homens. Mas para isso a pessoa tem que se enxergar como pobre de espírito, se arrepender das más condutas, clamar por misericórdia e se esforçar para guardar os mandamentos de Deus. E 3. Palavras são apenas palavras. Ninguém pode surpreender a Deus. Não podemos enganá-lo jamais. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante dele, mas perante Deus todas as máscaras caem. Ele sonda o nosso coração, conhece as nossas reais intenções e julga as nossas ações e omissões. Podemos enganar as pessoas com palavras bonitas, roupas que denotam santidade, louvores incríveis ou orações eloquentes. Mas Deus conhece se esse comportamento é realmente sincero ou não. Precisamos estar atentos às nossas palavras, examinar se as nossas atitudes refletem o que pregamos. Por fim, devemos tomar cuidado com possíveis distrações, porque às vezes nos comprometemos com algo, mas alguma coisa nos distrai e acabamos nos esquecendo do nosso compromisso. De qualquer forma, só existem 2 filhos, não há um terceiro filho. Ou somos como o primeiro, que se arrependeu em tempo hábil e fez a vontade do Pai, ou inevitavelmente seremos como o segundo filho hipócrita, que provavelmente disse que faria, mas permaneceu inerte. Nada fez. Que essa advertência sirva para nossas vidas, para que não cometamos o mesmo erro do segundo filho. Este foi o estudo de hoje. Que a paz seja convosco. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para novas notificações.